Olá, meu povo, beleza? Hoje o vídeo será sobre a fase atual do Flamengo. Eu que sou flamenguista aí, né? Eu tenho acompanhado muito mais o Flamengo do que de costume. Por eu ter conseguido agora os canais que era pagos, né? Agora eu consigo assistir os jogos de boa, tranquilamente. Enfim, sobre a fase do Flamengo, vamos lá. O Flamengo, ele é de fato o novo Flamengo de 2023? É isso que a gente vai falar agora, né? É isso que a gente vai analisar e ver em geral aí os jogos do Flamengo. Bom, não é novidade de ninguém que o Flamengo não está jogando um bom futebol. Já não joga um bom futebol há muito tempo. A última vez que o Flamengo conseguiu jogar um futebol interessante, um futebol que realmente dominasse o adversário, foi contra o Vasco, na estreia do time principal no Campeonato Carioca. O Flamengo esse ano, vamos primeiro ver como que o Flamengo está agindo nesses jogos. Bom, primeiramente, o Flamengo ele sofre muito para fazer um gol. O Flamengo, no ano passado, 2025, eles tinham uma certa facilidade em marcar gols. Tanto que a gente via goleada atrás de goleada, a gente mesmo via um 8-0 em cima do Vitória, um 5-0 no Fortaleza, 6-0 no Juventude, entre outras goleadas contra times dessa vez bons, de elenco alto, né? Que era no caso do Corinthians o 4-0. Enfim, o Flamengo ele tem muita dificuldade de marcar um gol, tanto que contra o Lanús, o último jogo do Flamengo, o Flamengo fez 2 gols, os 2 sendo de pênalti. O que já mostra que o Flamengo tinha uma certa dificuldade de conseguir balançar as redes, né, com bola rolando. Outro tópico, o Flamengo tem muita dificuldade de finalizar pro gol. Não é nem questão de finalizar, normalmente chute para fora. Chute no gol, o Flamengo não está conseguindo conseguir realizar, né? O que prova que o Felipe Luiz está montando um time que não tem muita criatividade com bola no chão. O Flamengo ele tenta mais a chuveirinho e isso não é o estilo de jogo do certo do Flamengo. O jogo contra o Lanús que eu vi, o Flamengo ele fez um primeiro tempo razoavelmente legal, tirando a falha do Rossi e do Arthur Lucas, que eu acho que a falha é do Arthur Lucas de querer devolver no goleiro, aquilo não se faz, e aquele primeiro tempo do Flamengo foi razoavelmente legal, foi interessante. O segundo tempo do Flamengo também foi muito bom, acho que o Flamengo melhorou com as entradas de certos jogadores, mas ainda assim não teve muita criatividade para balançar a rede com bola rolando. Na prorrogação o Flamengo caiu muito físico, o rendimento dos jogadores que entraram bem caíram um pouco, o único que salvou foi o Jorginho na prorrogação. O gol do Lanús mostra muita falha de Léo Ortiz, o último gol, o gol do 4-2 no agregado. O Léo Ortiz muito mal fisicamente, para quem era considerado o melhor zagueiro do futebol brasileiro, ele caiu muito de rendimento, um zagueiro que era um zagueiro exemplar de saída de bola e tal. Acaba que esse ano fisicamente ele está muito mal, não só fisicamente, como tecnicamente ele está muito abaixo. O jogo contra o Fluminense, que o Fluminense fez, se não me engano, o primeiro gol foi erro dele de passe. Entre outros também, Lucas Paquetá tem que ser muito cobrado, valor muito astronômico, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, não está jogando absolutamente quase que nada. De vez em quando você vê um lance que realmente é fora da curva, mas aos poucos lances que não vai fazer muita diferença nas partidas e no resultado. Enfim, vamos agora semelhar o Flamengo de 2023 para 2026. O de 2023 é um pouco mais diferente o início de temporada, tá? É claro que tem semelhança de perder o Supercopa, perder o Recopa, porém as semelhanças são... as diferenças, né? São, o Flamengo de 2023 teve sua troca de treinador e perdeu jogadores, assim, de titulares, né? Foi o caso do João Gomes e do Rodinei. O Flamengo de 2026 não perdeu nenhum jogador. Vale lembrar, perdeu um ou outro, mas um era reserva, o outro nem sequer era relacionado, então não perdeu praticamente ninguém. Fora também que o Flamengo continuou com o seu treinador, que foi muito bem campeão de 2025. Ou seja, as semelhanças são perder o título e não tá jogando nada. Agora, a diferença é que o Flamengo de 2025 não perdeu nenhum jogador importante, nem de reserva, nem sequer titular, e ainda por cima manteve o seu treinador, que
completou, se não me engano, 100 jogos no jogo contra o Lanús. Ou seja, o que faz a galera perceber que é o Flamengo 2023 e 2026 é simples, a má vontade do time. A gente percebe que quando o Flamengo ele é muito campeão em um ano, no próximo ele desanda muito. Quem se lembra de 2019? Flamengo campeão brasileiro, com recorde de pontos e campeão de Libertadores. Ano seguinte, 2020, campeão brasileiro de uma forma suada, de uma forma assim, que ainda perdeu na última rodada. Aí vem 2022, time recém-campeão de Libertadores e Copa do Brasil. Ano seguinte, 2023, vice da Supercopa, vice da Recopa, vice-campeonato da Copa do Brasil, eliminado nas oitavas na Libertadores e ainda por cima, se eu não me engano, pegou um quarto lugar do Brasileirão, uma campanha bem ruim no Campeonato Brasileiro. Esse ano está sendo diferente. Ano passado, 2025, campeão de Brasileirão, campeão de Supercopa, campeão de Libertadores, quase campeão levando para os pênaltis contra o PSG no Mundial de Clubes. Esse ano, por enquanto, vice na Supercopa pro Corinthians, vice pro um Lanús fraquíssimo, tá? O Lanús que, assim, eu achava que o Flamengo já tinha um título garantido, que era a Recopa Sul-Americana. Acabou que mostrou para nós que sem um time montado certinho, não dá. Enfim, essas são as semelhanças do Flamengo de 2023 e de 2026. Quem é o verdadeiro culpado? O treinador? São os jogadores? É o goleiro Rossi, que vem falhando muito alguma hora ou outra? Eu vou falar a verdade, quem eu acho que é o culpado. Eu acho que o verdadeiro culpado, sinceramente, é o mau planejamento do treinador, porque, sinceramente, um treinador que claramente é muito campeão no Flamengo, porém, que não consegue deixar um jogador que não está jogando nada de fora. Ele colocou o Léo Ortiz e o Léo Ortiz só piorou a situação, porque se não fosse o Léo Ortiz a gente não teria tomado os gols lá tal, não seria mais ou menos desse jeito. Apesar que o último gol do Lanús foi muito culpa do Léo Ortiz. Mas o Léo Ortiz fisicamente muito abaixo, tecnicamente muito abaixo, enfim. O Felipe Luiz ele tem que ter mais pé no freio. Não tá jogando nada? Não coloca ele para jogar titular. Enfim, a segunda coisa é o comportamento dos jogadores dentro de campo. É claro que tem alguns que não fica com aquela de não, eu sou campeão de tudo, não vou jogar tudo aquilo porque eu já sou campeão de tudo. Tem alguns que realmente dão a vida mesmo. O próprio Paquetá ele tenta muito, que o Paquetá não vive uma fase nada boa. É muita cobrança. Enfim, os jogadores claramente escolhendo o jogo, ou se não escolhem jogo, eles acham que tudo tá ganho e nada tá ganho, né? Enfim, cara, é complicado a gente saber quem é o verdadeiro culpado. Outra coisa, tá certo a torcida do Flamengo ficar cobrando desse jeito? Eu acho que em alguns momentos elas exageram um pouco, vou falar a verdade. A torcida do Flamengo exagerou em ir lá fazer o protesto do jeito que foi. Acho um pouco exagero, calma, início de temporada ainda, tipo, a gente tá no mês 2 ainda é mês 2. Se fosse, sei lá, mês 4, no mês 6, aí realmente tinha que cobrar daquele jeito. Mas, assim, ainda é mês 2. É ruim perder título? É óbvio que perder título é ruim. Nunca é legal perder 2 títulos, ainda mais um sendo contra o Lanús. Porém, a gente não precisa cobrar desse jeito, nesse nível, né? A gente tem que ter mais um pouco de calma, paciência. É claro que a gente vive a mesma desculpinha. Início de temporada, mas tem que ter mais pé no freio. Enfim. Minha análise foi essa. O Flamengo 2026 vai ser o novo 2023? Eu acho que não, por conta que tava com o mesmo treinador, não tirou ninguém do elenco titular do ano passado pra cá. A única coisa que o time do Flamengo tem que ter mais atenção em jogos, né? Beleza? Enfim, o que você acha da minha opinião? Deixa nos comentários. Valeu, é nóis!